Sexta aula do nosso curso Consumo Consciente, lembrando que é apenas a primeira unidade, tá? Então já falamos sobre o uso dos recursos naturais, falamos sobre a origem do consumo, a origem do consumismo, a obsolescência programada, e hoje então vamos falar sobre os problemas ambientais e o consumismo. Então o consumismo, né, esse consumo exagerado, esse consumo além da conta, ele, logicamente, ele vai gerar os problemas ambientais porque o volume de produtos e embalagens que serão descartados serão num nível muito maior do que a capacidade do meio ambiente assimilar esse lixo jogado fora. Então, por isso que a gente tem essa figurinha, né, mostrando o planeta envolvido com latas de lixo, ok? Então vamos seguir aqui. Bom, então os primeiros indícios do dilema surgiram na década de 1960, na qual ficava essa dúvida, né? Produção de bens ou proteção dos recursos naturais. Se a gente produz mais bens, a tendência é gerar mais lixo e gerar mais problemas ambientais. No entanto, se a gente pensar só em cuidar e proteger os recursos naturais, na verdade a gente não poderia produzir nada, né? Porque toda atividade humana é potencialmente geradora de impacto ambiental negativo. Então há de se ter um meio termo nesse caso. Em 1962 surgiu um livro que é um marco na área de gestão ambiental, na área de meio ambiente, que é o Primavera Silenciosa, da Raquel Carson, tá? Aqui está em inglês, né, a versão original. Ela surgiu em 1962, esse livro, na qual esse livro já apontava os perigos de um inseticida, né, de um agrotóxico, para o solo, para a água e para a saúde humana. Então, esse livro já comentava dos malefícios desses produtos químicos para a saúde humana e também para o meio ambiente. Então, esse livro ele provocou um primeiro choque da sociedade mundial em relação aos perigos dos produtos químicos e também os perigos que poderiam causar ao meio ambiente. Então, em 1962, alguns anos depois, em Roma, né, tem o Clube de Roma, 1968, 30 especialistas se reúnem para falar sobre meio ambiente, mas talvez a primeira grande conferência tenha surgido em Estocolmo, na Suécia, uma conferência internacional promovida pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1972, na qual os países se reuniram para começar a discutir os impactos que o processo produtivo tinha no meio ambiente. Então, a partir de 1970, peguei aqui do livro da Fátima Portillo, né, a Sustentabilidade Ambiental, Consumo e Cidadania, publicado pela Cortez Editora, a partir de 1970 que as questões ambientais começaram a ser discutidas, mesmo que timidamente, no meio empresarial, nas organizações. Então, em 1987, aí já dá um pulo grande, né, foi cunhada, né, aquela expressão desenvolvimento sustentável dentro do relatório Nosso Futuro Comum. Então começa-se a falar muito sobre desenvolvimento sustentável. Esse tema vai ganhar uma importância maior na Rio 92, 5 anos depois do desenvolvimento desse relatório, né, o Nosso Futuro Comum, na qual se fala, dentro de desenvolvimento sustentável, do chamado tripé da sustentabilidade, que imagino que a maior parte de vocês deve conhecer, que é o social, o ambiental e o econômico. Essas características elas são bem trabalhadas no livro do Elkington, tá? Que é um autor que trabalha muito
sobre esse assunto. Então, o que é desenvolvimento sustentável? Significa obter crescimento econômico necessário, garantindo a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social para o presente e para as futuras gerações. Então, a ideia do desenvolvimento sustentável é tentar equilibrar esse dilema que a gente colocou no início: produção de bens e proteção de recursos naturais. Então, aqui ele privilegia a produção de bens pelo crescimento econômico e proteção dos recursos naturais pela preservação do meio ambiente. Colocar isso numa frase é muito fácil e parece que é fácil, mas realmente é um grande desafio para todos os gestores, sejam de empresas ou seja gestores públicos. Então, na Conferência Mundial para o Desenvolvimento e Ambiente, da ONU, né, a Rio 92, que ocorreu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, foram intensificadas as discussões a respeito do meio ambiente, que já haviam começado desde o Clube de Roma e a Conferência de Estocolmo, em 1972, retomada a ideia do desenvolvimento sustentável, e aí foi colocado também as responsabilidades da sociedade, né, das empresas, dos governos, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um disso. Se a gente parar para pensar, né, a empresa, por que ela é responsável pelo meio ambiente? Porque ela vai buscar matéria-prima na natureza para confeccionar os seus produtos. Então, se ela vai buscar essa matéria-prima, para extrair essa matéria-prima, ela vai causar impactos ambientais negativos, correto? Ela, no processo produtivo, ela vai utilizar energia, que muitas vezes é uma energia que vai também causar impacto ambiental negativo. Basta a gente lembrar daquelas famosas cenas, né, das fábricas na década de 1980, expelindo fumaça das chaminés e poluindo as cidades. Então, além disso, a empresa, pela própria característica, né, principalmente se for uma indústria, vai gerar resíduos potenciais para poluir a atmosfera, poluir a água, poluir o solo, né, sobras da produção, então ela tem que trabalhar isso. E, além disso, a chamada responsabilidade estendida do produto. A empresa vai colocar o produto no mercado, o consumidor vai adquirir esse produto, vai consumi-lo e depois ele vai descartar. Então, há uma corresponsabilidade entre a empresa e o consumidor que adquiriu aquele produto, porque é eles que vão levar o produto a ser descartado futuramente. Então, isso deve fazer parte das discussões de responsabilidade socioambiental da empresa. Por outro lado, nós, cidadãos consumidores, né, nós somos responsáveis e temos que trabalhar a nossa educação ambiental, a consciência sobre tudo isso que eu já tinha falado e exigir, cobrar das empresas e dos governos as melhorias ambientais, ok? Por um lado, o governo tem que fiscalizar as empresas e as pessoas, deve promover, de alguma forma, leis que coíbam as más práticas das empresas e de nós, consumidores, deve promover a sustentabilidade de todas as formas possíveis e talvez aí uma situação muito difícil, mas o governo também ele deve dar exemplo, ou seja, as suas práticas devem condizer com seu discurso. Né? O governo deve ter boas práticas ambientais para que ele até possa mostrar, olha as práticas que fazemos, é possível. Então, empresas e pessoas, vocês também podem fazer essas práticas. É meio utópico, eu sei, mas esse deveria ser o papel do governo. Por fim, a gente tem as ONGs, né, as organizações não governamentais, que devem ajudar a fiscalizar e cobrar empresas e governos e também contribuir na promoção da sustentabilidade. Então, eu quero agradecer a presença de vocês em mais uma aula, dizer que eu estou disponível para tirar qualquer dúvida ou
alguma sugestão ou crítica no nosso site administraçãoverde.com.br. Também é fácil entrar em contato comigo pelo Instagram, o ricardo.escritor. Temos um outro Instagram, né? E Facebook, e os nossos canais no YouTube. Basta digitar na procura do YouTube Ricardo Ribeiro Alves, que aí a gente tem todo esse curso aqui de consumo consciente e outros cursos que teremos. E também lá no Administração Verde a gente tem outros cursos também. Tá? Lembrando que a maior parte desse curso Consumo Consciente, ele vem do nosso livro, são 436 páginas, o livro sobre consumo consciente, ok? Então espero que tenha ficado claro os conceitos apresentados aqui e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!